Então vamos começar a partilhar um pouco das memórias da irmã Lúcia. Eu vou partilhar a partir da edição que se encontra online e qualquer pessoa pode pegar essa versão. Eu vou colocar o link na descrição deste vídeo. É a edição que está disponível no site de Fátima, Portugal. É a 13ª edição, outubro de 2007. E esta edição foi feita no Secretariado dos Pastorinhos Fátima, Portugal. Compilação do Padre Luís Condor, SVD. Introdução e notas do Padre Dr. Joaquim M11, CMF. Por isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar esta edição e assim podermos todos acompanhar e até ler, cada qual depois no seu tempo, fazer a sua meditação pessoal. Eu vou começar a leitura na parte reservada já no que se indica mais na vida de Lúcia, porque a primeira parte é dedicada a Jacinta, mas penso que para perceber um bocado o contexto desta primeira parte, é melhor perceber primeiro quem é Ana Lúcia e como é que ela foi educada pelos seus pais. Isso é muito importante. E da forma como ela foi levada a essa parte mais religiosa. Por isso eu vou começar aqui na página 67. E espero que todos acompanhem. Página 67. Infância de Lúcia. O Senhor pôs os olhos na baixeza da sua serva. Eis porque os povos cantarão as grandezas da sua misericórdia. Parece-me, excelentíssimo e venerandíssimo Senhor, que o nosso bom Deus se dignou favorecer-me com o uso da razão, muito criancinha ainda. Lembro-me de ter consciência dos meus atos desde o colo materno. Lembro-me de ser embalada e de adormecer ao som de vários cantos. E como era a mais nova de 5 meninas e um menino, que Nosso Senhor concedeu a meus pais, lembro-me de haver entre eles várias contendas, por todos quererem ter-me em seus braços e entreter-se comigo. Em estes casos, para que nenhum ficasse vitorioso, minha mãe tirava-me das suas mãos e, se ela pelos seus afazeres não podia, entregava-me a meu pai, que por sua vez me cobria de mimos e carícias. Isto é interessante porque era uma família de muitos filhos, né? Pelo que eu estou a ver aqui. Estamos a falar de 5 meninas e um menino. A Lúcia era a mais nova. E achei interessante que todos os irmãos gostavam de ter o novo bebê ao colo. O pai também. Às vezes eu sinto que nesse tempo em que as pessoas não tinham entretenimentos, como por assim dizer, entretenimentos de televisão, de rádio, o entretenimento maior era a própria família. Era o lugar onde estava, a casa onde viviam. E saber que todos queriam, os irmãos queriam embalar o bebê, o irmão mais novo, a irmã mais nova, faz muita falta hoje em dia, não é? Aqui as pessoas
as famílias estavam entretidas com a vida, com a própria vida, né? A vida real delas. Não é a vida que vinha pela televisão. É a vida real. Até mesmo o pai também cuidava do bebê. É muito, acho que uma verdadeira lição de vida, só nesse pequeno parágrafo, de como as famílias numerosas são realmente uma bênção. Especialmente naquele tempo. Agora vou continuar. A primeira coisa que aprendi foi a Ave Maria, porque minha mãe tinha por costume ter-me em seus braços. Enquanto ensinava a minha irmã Carolina, que me seguia em idade, tenho mais 5 anos, tendo mais 5 anos do que eu. Minhas 2 irmãs mais velhas eram já grandes, e minha mãe, como eu era um papagaio que tudo repetia, gostava que elas me levassem a todos os sítios onde iam. Elas eram, como se dizia na minha terra, as cabeças da mocidade. E não havia festa nem dança onde elas não fossem. Carnaval, São João, Natal, era fixo. Tinha de haver baile. Além disso, havia a vindima. E na apanha da azeitona havia dança quase todos os dias. Nas festas principais da freguesia, como a do Sagrado Coração de Jesus, olha que interessante, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, etc. Havia sempre à noite a rifa dos bolos e o baile não faltava. Éramos ainda convidadas para quase todas as bodas que se celebravam nos lugares circunvizinhos, porque minha mãe, quando não era convidada para madrinha, era chamada para cozinheira. Em estas bodas, o baile durava desde que acabava o banquete até o outro dia pela manhã. Minhas irmãs, como tinham que ter-me sempre ao seu lado, esmeravam-se tanto em enfeitar-me como elas mesmas. E como uma era costureira, não me faltava já o traje mais elegante usado pelas camponesas da minha terra. Em aquele tempo, a saia empregada, quer dizer, pregueada, o cinto de verniz, o lenço de cachené, com as pontas caídas para trás, e o chapéu, com as suas contas douradas e as penas de várias cores. Parecia por vezes mais bem que vestia uma boneca que uma criança. Já viu que tudo na família era partilhado, tudo na família havia sempre quem fazia roupa, quem tratava de tudo, estavam as pessoas sempre envolvidas nas festas, tanto religiosas como populares. Realmente uma vida que hoje em dia faltava a muitas crianças, não é? Mas continuando, nos bailes punham-me em cima de uma arca ou de uma outra coisa alta para não ser pisada pelos assistentes e onde devia entoar vários cantos ao som da guitarra e do harmônio. Para isto, minhas irmãs ensaiavam-me assim como bailar algumas valsas, como faltasse algum par, o que eu desempenhava com uma destreza única, atraindo assim as atenções e os aplausos dos assistentes. Nem me faltavam prémios e dádivas de alguns que queriam dar gosto a minhas irmãs. Aos domingos pela tarde, toda esta mocidade se juntava no nosso pátio, no verão à sombra de 3 grandes figueiras e no inverno numa alpendurada que tínhamos no sítio onde está agora a casa da minha irmã Maria, para ir passarem a tarde, jogando e conversando com minhas irmãs. Na Páscoa era aí que se fazia a rifa das amêndoas, calhando-me a maior parte das rifas, porque alguns assim o faziam de propósito, para se tornarem agradáveis. Minha mãe
passava estas tardes sentadas à porta da cozinha que dava para o pátio, de onde podia ver o que se passava. Umas vezes com um livro na mão, lendo, outras falando com alguma das minhas tias ou vizinhas que viviam junto dela. Conservava sempre a sua seriedade habitual e todos sabiam que o que ela dissesse era como uma escritura e que era preciso obedecer-lhe sem demora. Nunca vi que diante dela se atrevesse alguém a dizer alguma palavra menos respeitosa ou com menos consideração. Era dito ordinário entre aquela gente que minha mãe valia mais do que todas as filhas. Lembro-me de ouvir dizer várias vezes a minha mãe: não sei que gosto esta gente possa ter em andar falando pelas casas dos outros. Para mim, não há nada que chegue a uma leitura sossegadinha em minha casa. Estes livros trazem coisas tão bonitas e as vidas dos santos, que beleza! Quer dizer, a mãe dela era a primeira, não é, a ensinar a catequese aos filhos e gostava muito de ler. E ela gostava mais de ler nos seus tempos livres do que andar de casa em casa. Parece-me que já disse, Vossa Excelência Reverendíssima, como passava os dias da semana rodeada das crianças do nosso lugar, que as mães, para ir para os campos, pediam à minha para as deixar junto de mim. Também me parece que no escrito que envia a Vossa Excelentíssima e Reverendíssima sobre a minha prima, dizia que minhas brincadeiras e entretenimentos. Por agora não me detenho com isto. Assim, embalada em mimos e carícias, cheguei aos meus 6 anos. E, para dizer a verdade, o mundo começava a sorrir-me e, sobretudo, a paixão pelo baile ia lançando em meu pobre coração fundas raízes. E confesso que o nosso bom Deus não tem usado para comigo da sua misericórdia, não tem usado para comigo da sua misericórdia especial, por aí o demônio ter-me-ia perdido. Então ela percebe que já estava muito enredada pelo mundo, ainda não tão nova, mas já havia aquele gosto dos bailes, das festas, e como ela diz, se Jesus não tivesse usado de misericórdia, poderia ter-se perdido nessas paixões do mundo. Continuando. Se me não engano, também já disse a Vossa Excelência, no mesmo escrito, como minha mãe tinha o costume de ensinar a doutrina aos seus filhinhos nas horas da sesta. Durante o verão, no inverno, a nossa lição era à noite, ao serão, depois da ceia, na lareira, enquanto assávamos e comíamos as castanhas e as bolotas doces. Olha que mais uma lição de vida, né? A própria mãe, à noite, no serão, a ensinar o catecismo, a vida dos santos, aos filhos. Lindo. Eu vou parar um bocado a leitura, para não ficar muito longa, mas esta primeira parte deixo para a reflexão de todos. O amor em família, a união de todos, no que concerne aos filhos, aos irmãos, é ver um intercâmbio entre todos e todos estarem unidos uns com os outros. E o mais importante, os próprios pais, eram os primeiros catequistas dos filhos. Eram eles que ensinavam as orações aos filhos. É um convite para hoje também ensinarmos as orações aos nossos filhos, Ave Maria, o Pai Nosso. A nossa casa que primeiro vivemos, o primeiro catecismo.
das nossas vidas.